Boa noite. É um prazer estar convosco. Tenho estado sempre convosco nos vossos cultos. Tem sido um prazer para mim e é para mim um prazer estar convosco, mas espero que ninguém se sinta particularmente especial pelo facto de ser um prazer estar convosco, porque eu digo isto sempre, digo isto a toda a gente, sempre que vou pregar a palavra de Deus e estou com pessoas que têm prazer em estudar a palavra de Deus, eu digo que também é um prazer estar convosco. Mas a razão pela qual se devem sentir especiais é algo que vamos ver daqui a pouco. Nós vivemos num mundo onde é cada vez mais difícil perceber o que é verdade. Percebermos em quem podemos acreditar. Vejamos estes últimos acontecimentos sobre o coronavírus, informações emanadas pela DGS e pela Organização Mundial de Saúde. Ora dizem uma coisa, ora dizem outra. E nós ficamos sem saber em que acreditar. Vivemos de facto num mundo onde o que é verdade hoje, amanhã é mentira, o que é mentira hoje, amanhã é verdade, e andamos assim sem saber. Se nos deixarmos orientar pelo curso deste mundo, ficamos sem saber em que acreditar. Porque quem anda ao sabor daquilo que o mundo diz, já acreditou em tudo, e no seu contrário. Nós vivemos num mundo onde algo pode ser verdade para ti, mas não verdade para mim. Onde alguns dizem que deves contar a tua verdade, como se a verdade fosse algo subjetivo, algo relativo, algo que cada um deve procurar a verdade que mais lhe convém. Nós sabemos que a verdade é uma pessoa. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a sua palavra, a palavra de Deus é verdade, porque o mesmo Senhor Jesus Cristo diz na oração que faz em João 17: santifica-os na palavra, a tua palavra é verdade. E este mesmo Senhor Jesus Cristo, quando estava perante Pilatos perdeu uma grande oportunidade, porque perguntou ao Senhor Jesus Cristo o que é verdade. E antes, sem deixar que o Senhor Jesus Cristo respondesse, voltou-lhe as costas. Infelizmente é o que muitas pessoas fazem. Não querem descobrir a verdade, querem descobrir uma verdade que lhes seja conveniente, lhes seja agradável. E no meio de tantas incertezas, num mundo de tanta incerteza, onde parece que não dá para saber o que é verdade, onde há tantas fake news que nós ficamos sem saber em que acreditar, porque os próprios fact-checkers como o Polígrafo e outros também têm as suas próprias tendências. Nós precisamos de acreditar em alguém que sempre tenha dito a mesma coisa. E por isso é que nós acreditamos num livro, numa palavra fiel, numa palavra que não diz uma coisa hoje e diz outra coisa amanhã e para a semana já diz outra. Nada disso. Nós queremos um livro que diz a mesma coisa há quase 2000 anos. E há uma verdade que nós podemos encontrar neste livro. Possivelmente, aqueles que me têm ouvido algumas vezes sabem que provavelmente esta é a minha porção preferida nas Escrituras, que é quando o apóstolo Paulo fala acerca de uma palavra fiel. Então eu gostava que abrissem as vossas Bíblias em 1 Timóteo 1,15. 1 Timóteo 1,15, onde lemos: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus vem ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de querer nele para a vida eterna. Há outras palavras fiéis que nós lemos na palavra de Deus, há mais 3, todas nas epístolas de Paulo, a Timóteo e a Tito, mas eu quero focar-me nesta, porque além de ser uma palavra fiel, é digna de toda a aceitação. É algo em que nós podemos confiar e que devemos confiar. Há vários ditados que o mundo diz e que nós não podemos confiar totalmente. Ora podem ser verdade, ora podem ser mentira. E um exemplo claro disso é: não há duas sem três, ou à terceira de vez. São dois ditados que ou é verdade um ou é verdade o outro. Quem espera sempre alcança, ou quem espera desespera. Portanto, há frases que
Podem ser verdade numa situação, mas não ser verdade noutra. Mas nós queremos nesta verdade que não muda. Numa verdade digna de toda a aceitação. É a mensagem mais gloriosa que o mundo alguma vez conheceu. É a mensagem mais bela que alguma vez foi preferida à face da terra. A de que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E é por isso que vocês devem sentir especiais. Não é por causa de ser um prazer para mim estar convosco. O que vos deve levar a sentirem-se especiais é o facto de que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Então esta é uma palavra digna de toda a aceitação. É louco rejeitá-la. Aquilo que não aceita está a ser louco. E quando a rejeita, o que é que faz? Vai atrás de todo o tipo de religião, todo o tipo de ideologia. Cada pessoa que rejeita o que a palavra de Deus diz sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo para salvar os pecadores, vai atrás de muitas ideias. E cria a sua própria religião, onde ele próprio é o seu Deus e as suas opiniões, que mudam constantemente, são as suas escrituras. E vemos então o mundo a abraçar todo tipo de religião. Alguns não gostam de chamar religião, dizem eu sou espiritual, mas não religioso, e vão atrás de muitas coisas, como falei já recentemente vão atrás das alterações climáticas, vão atrás da ideologia de género, vão atrás de todo o tipo de ideologias que preenchem este vazio que deixam, que fica neles pelo facto de rejeitarem Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo, lembra desta passagem, que Cristo Jesus veio ao mundo. Alguns que levam a sua loucura a um ponto tal em que até rejeitam que o Senhor Jesus Cristo tenha vindo a este mundo. Mas ele veio a este mundo para quê? Se perguntarmos a muitas pessoas o que é que Cristo Jesus veio ao mundo fazer, muitos provavelmente diriam que veio para dar um exemplo, uma vida exemplar, veio para ensinar uma nova maneira de viver. E não desvalorizando de modo algum, em momento algum vou fazê-lo, os seus ensinamentos ou a sua vida perfeita, que também foram essenciais. Claro que se ele não vivesse uma vida perfeita, nunca poderia realizar a obra da nossa redenção, mas o essencial é a sua morte e a sua ressurreição. Ele veio ao mundo para quê? Para salvar os pecadores. Porque alguns, infelizmente, apresentam um Cristo de uma maneira que até dá vontade de quem ouve, até fica com a sensação de que este Jesus era tão extraordinário, fez tantos milagres, ensinou como nunca ninguém ensinou, viveu como nunca ninguém viveu. É um desperdício ele ter morrido. Mas nós percebemos que o essencial da sua obra foi a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição. Morte pelos nossos pecados e ressuscitar para a nossa justificação. Porque reconhecer que ele viveu uma vida exemplar não salva ninguém. Reconhecer que ele foi um excelente mestre, um ensinador como mais ninguém, não salva ninguém. Porque nós vemos, por exemplo, Nicodemos dizer: sabemos que és mestre vindo de Deus. E ele estava perdido na altura. A multidão dizia, alguns servos dos fariseus disseram: nunca homem algum falou como ele. E estavam perdidos. Pilatos disse: não vejo nele crime algum. E, no entanto, estas pessoas estavam perdidas. Portanto, o que salva não é reconhecer que ele era um mestre, que ele era um exemplo de vida. Porque Deus compreendeu que a nossa maior necessidade não era de instrução. Porque se a nossa maior necessidade fosse a de instrução, ele enviaria meramente um mestre, um ensinador. Se a nossa maior necessidade fosse meramente moral, ele poderia enviar um exemplo moral, que também é. Mas como a nossa maior necessidade era de salvação, o nosso Deus enviou-nos um Salvador. Mas infelizmente alguns não dão a devida ênfase à sua morte, à morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Porquê? Porque é desagradável. Porque tem de explicar porque é que ele morreu. E para explicar porque é que o Senhor Jesus Cristo morreu, tem de falar do pecado. Tem de falar da necessidade que o homem tem de se reconciliar com Deus devido ao seu pecado, e a única forma pela qual se podem reconciliar com Deus é através da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo.
E como algumas igrejas que não querem ser desagradáveis, que mesmo com a Bíblia na mão, passam a ideia de um Jesus que está aqui para dar um jeito na tua vida. Basicamente, pega lá um pouco de Jesus na tua vida para melhorares a tua vida. E quando o Evangelho não é isso. O Evangelho é a mensagem mais gloriosa que o mundo já conheceu e é uma mensagem que mostra como o homem necessita de se reconciliar com Deus e a única forma pela qual pode fazer é por meio do Senhor Jesus Cristo. Mas o diabo tem conquistado uma grande vitória, porque tem conseguido convencer as pessoas de que o pecado não existe, de que não há problema nenhum com elas. E isto e alguns, mesmo pregadores, acabam por contribuir para isto, pregando um pseudo-evangelho, um evangelho que não salva, um evangelho que não fere, um evangelho que não é desagradável, e embalam as pessoas enquanto caminham a passos largos para o inferno. Porque o Evangelho da graça de Deus é de facto uma mensagem que fere, uma mensagem desagradável. É como eu costumo dizer, o Evangelho da graça de Deus é um atentado à dignidade humana. É algo, e espero que percebam o que eu vou dizer, eu vou explicar já a seguir. O Evangelho da graça de Deus é um atentado à dignidade humana. Porquê? Porque mostra o quanto o homem é indigno, o quanto o homem é incapaz, por si mesmo, de se reconciliar com Deus. E é desagradável. É aquilo que também costumo dizer que é um murro no estômago. É um choque de realidade. As pessoas são confrontadas com o seu estado de pecadoras e não gostam. Mas, no entanto, este mesmo Evangelho, para aqueles que a aceitam, porque é um atentado à dignidade humana para quem rejeita. Mas o que é isto que me estás para aí a dizer? Mas para quem aceita, é a mensagem mais gloriosa que alguma vez ouviram. O Deus Criador dos céus e da terra preocupou-se comigo e enviou o Senhor Jesus Cristo a este mundo para me salvar. Isso confere a maior dignidade ao ser humano. Mas a palavra de Deus é de facto um livro desagradável, é um atentado à dignidade humana. E sobre isto da dignidade humana, eu acho que alguns já estariam à espera de que eu metesse por aqui, começasse a falar de ideologia de género ou coisas ou algo parecido, mas vou falar um pouco sobre isso. Em Inglaterra, há uns meses, houve um médico que foi despedido por se recusar a tratar um homem biológico por pronomes femininos, ou seja, se chamar senhora a um homem. E acabou despedido, recorreu para o tribunal e tudo mais. E ele recusava-se a fazer isso por uma questão de consciência médica, mas também uma consciência bíblica. E recorreu, foi para o tribunal e tudo, por causa de ter sido despedido. E, entre outras coisas que foram ditas no veredicto do juiz, é que as suas convicções não eram compatíveis com a dignidade humana. E, de facto, a palavra de Deus, e temos de nos preparar para isso, é um livro que, de facto, não é compatível com a visão de dignidade humana que o ser humano tem. É compatível com a visão de Deus, mas não é compatível com a visão deste homem, a visão do homem. Então, a palavra de Deus diz aqui, então, que esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar. Eu não sei se algum de vós tem uma Bíblia onde a última palavra antes de virar de página é salvar. Seria curioso alguém estar a ler a Bíblia pela primeira vez e chegar aqui a esta parte e pensar, quem é que ele veio salvar? Será que me veio salvar a mim? E, se calhar, será um pouco decepcionante para alguns virar a página e ver que ele veio salvar os pecadores. E é desagradável, de facto. Então Deus veio salvar os pecadores? Porque assim, a Bíblia não tem muito boas notícias para as boas pessoas. Muitas vezes nós ouvimos a expressão, é boa pessoa. E até em relação a si mesmo, olha, eu acho que sou muito boa pessoa. Mas a Bíblia não tem palavra de esperança para aquelas pessoas boas. A Bíblia tem boas notícias para os perdidos, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? O que se havia perdido. O Senhor Jesus Cristo também diz
veio em busca dos doentes e não dos sãos. A Bíblia fala que veio salvar os pecadores. A Bíblia fala também, em Romanos 4, de que aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio. E também lemos que o Senhor Jesus Cristo padeceu o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ou seja, há boas notícias para quem? Para os perdidos, para os pecadores, para os ímpios e para os injustos. Para os bons, lamento, mas a Bíblia não tem boas notícias. Para as pessoas que se acham boas, não há de facto boa notícia. Mas esta é a grande tragédia do ser humano. É que não gosta de ouvir isto, não gosta de ser confrontado com o seu pecado. E a grande tragédia é que o homem não se sente pecador. A maior tragédia que assola a humanidade não é a SIDA, não é o cancro, não é o Covid-19, não são as alterações climáticas, não é nada disso. A maior tragédia que assola o ser humano é o sentimento de autojustiça. Não, eu estou bem como estou. Eu sou bom. Os outros é que são maus. E sistematicamente vemos o homem a agir dessa forma. Em Lucas 18, por favor, gostava que me acompanhassem. Em Lucas 18, nós lemos alguém com este mesmo espírito. Com este espírito de eu sou bom. Eu sou justo por mim mesmo. Ainda hoje tivemos o privilégio de ouvir o irmão Teles a falar também desta passagem. E eu gostaria de estar a ouvir outra vez, em vez de estar a falar eu, e certamente muitos de vós dirão amém, mas vamos continuar. Em Lucas 18, versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este seu justificado para a sua casa, e não aquele. Por qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. A raça humana divide-se basicamente nestes 2 grupos. Nos homens que são como o fariseu e nos homens que são como o publicano. E reparem quem é que acaba justificado é o publicano. Não por ser publicano, não por ser pecador, mas por reconhecer que é pecador. Quem aparentemente teria tudo para ser salvo, teria tudo para merecer o favor de Deus, acabou por ser para a sua casa perdido na mesma. Porquê? Porque estava muito cheio de si mesmo. Só lhe faltou dizer: ó Deus, tens uma sorte tremenda de me ter do teu lado. Eu sou mesmo muito, muito bom e tu devias estar grato por eu servir a ti. Eu, quando quis falar desta passagem, não me recordava ao certo onde estava este versículo. Sabia que era uma das parábolas, tinha a ideia de que era Lucas, mas não sabia ao certo. Então, o que é que eu fiz? Vou procurar numa aplicação que tenho para o telemóvel da Bíblia e pensei, vou procurar porque palavra-chave, fariseu, publicano, aparece muitas vezes. E lembrei-me, a palavra juju aparece ali. A palavra juju. Então procurei juju. Sempre dá para limitar um pouco o número de versículos que me pode aparecer. Se eu pusesse publicano ou fariseu, apareciam-me dezenas de passagens. E quando procurei por juju, qual foi o meu espanto quando reparei que era a única? A única passagem onde na palavra de Deus aparece a palavra jeju, ou seja, o verbo jejuar no presente indicativo na primeira pessoa do singular, acho que disse bem, é aqui. Ou seja, algo que devia ser, o que o próprio Senhor Jesus Cristo diz que deve ser feito em privado, entre ti e Deus, e que quando jejuas nem faças notar, nem deixes entender que estás a jejuar. Este homem dizia, eu jejuo. É de facto alguém que estava cheio de si mesmo.
Alguém que estava no apogeu da sua religiosidade, no apogeu da sua autojustiça. E é este homem, que tinha tudo, Deus não pôde salvar. Sabem, estes dois homens, o fariseu e o publicano, fazem-me lembrar outros dois homens, que na verdade são o mesmo. Fazem-me lembrar Saulo e Paulo. Saulo seria, muito provavelmente, o pregador da moda. Seria aquele crente ou frequentador da igreja, como o irmão Teles dizia hoje, que toda a gente gostava de ter na igreja. Uma postura irrepreensível. De facto, é uma pessoa que dava gosto de ver a sua aparente santidade. Mas Paulo, depois mais tarde, percebe que isto de nada valia. Mas quando Paulo era Saulo, o fariseu, ele relata em duas passagens, em Gálatas 1 e em Filipenses 3, ele relata muitos dos seus feitos enquanto fariseu. E de facto era alguém a quem ninguém se podia igualar. Ele excedia em judaísmo a muitos da sua idade. E basicamente ele em Filipenses 3 é como se ele estivesse a dizer: acham-se muito bons, então olha, comparem-se com o que eu era. Mas tudo isto que eu era, eu reputei perda por Cristo. Foi preciso Saulo, chegar ao fim de si mesmo, por assim dizer, cair do cavalo, naquela experiência na estrada de Damasco, apesar da Bíblia não dizer que ele ia de cavalo, mas é como se ele tivesse caído do cavalo. Caindo em si, como diz a palavra de Deus acerca do filho pródigo. Percebeu, chegou ao fim de si mesmo. Percebeu que tudo aquilo em que ele tinha investido tanto tempo, tantas das suas capacidades, nada valia. Imaginem um homem que estava nos píncaros da religiosidade, do judaísmo, estava a perseguir o próprio Senhor Jesus Cristo. E Saulo e Paulo mostra-nos claramente como Deus não pode salvar o mais ilustre, o mais distinto dos religiosos. Não pode. No entanto, pode salvar o principal dos pecadores. Se imaginássemos uma linha que delimita quem é salvo de quem não é salvo, podemos imaginar nos perdidos mais perto da salvação, podemos imaginar o Saulo. Saulo era o mais distinto, o mais ilustre dos religiosos, dos fariseus, e estava perdido. No entanto, quando ele percebe que é o principal dos pecadores, aí ele pode ser salvo. E vamos continuar a ver como isto nos mostra que ninguém se pode comparar com Saulo. Nenhum religioso se pode comparar com Saulo. E nenhum pecador se pode comparar com Paulo. E, no entanto, o Saulo estava perdido e o Paulo estava salvo. Deus só pode salvar alguém quando chega ao fim de si mesmo. Quando percebe que já não há mais nada a fazer por si mesmo. Há aquela ilustração que costuma ser contada, não sei se é verdade ou não, sobre um nadador salvador que vê alguém a afogar-se e antes de se lançar para o salvar, espera algum tempo. Não por causa das regras de distanciamento do Covid-19, mas esperar que ele chegue ao fim de si mesmo. Porque se ele for lá tentar salvá-lo imediatamente, a pessoa tem muita força ainda e pode, ao esbracejar, pode arrastar os dois para o fundo. Então ele espera que ele chegue ao fim de si mesmo para depois salvar. E aqui é um pouco o que Deus faz connosco. Nós temos de chegar ao fim de nós mesmos, perceber que não é por mim, não é pelas minhas obras de justiça, não é por nada que eu faça que eu posso ser salvo. Paulo diz então que é o principal dos pecadores. Vamos outra vez lá à passagem. Paulo diz que é o principal dos pecadores. Noutras versões podem ler maior dos pecadores, pior dos pecadores,
cabecilha, porque ele de certa forma era o cabecilha da rebelião contra Deus, o chefe. Mas no original, alguns já me ouviram falar sobre isto, no original a palavra é protos. Protos, de onde vem, por exemplo, a palavra protótipo. É o primeiro de uma série. E neste contexto nós percebemos que o sentido será, claro que podemos ver do principal dos pecadores, de facto, o pior, o mais indigno, mas também podemos ver aqui como o primeiro. Não sei se sabem, mas sempre que esta palavra protos aparece nas epístolas de Paulo, é sempre traduzida por primeiro. Em todas. Não há exceção. Claro que nos evangelhos e em outras passagens, esta palavra protos às vezes é traduzida por principal, como os principais dos sacerdotes. Mas nas epístolas de Paulo é sempre o primeiro. E de facto, Paulo foi o primeiro a ser salvo pela graça por meio da fé, sem obras. Primeiro crente desta dispensação. E com a conversão de Paulo, Deus deu início a uma nova maneira de agir para com o homem. Uma nova dispensação. E nós podemos ler, nesta passagem, se lermos esta passagem como esta é uma palavra fiel e digna, toda a aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o primeiro, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de querer nele para a vida eterna. Como é que ele haveria de ser exemplo se não fosse o primeiro? Mas vemos então aqui, isto é só um pequeno pensamento sobre o facto de Paulo ser o primeiro. E a Bíblia dá-nos legitimidade não só por causa desta passagem, não vou agarrar só esta passagem, para justificar o facto de que foi com a conversão de Paulo que Deus deu início à Igreja, o Corpo de Cristo. Nós vemos aqui, em Saulo, um homem em completa rebelião para com Deus, como estava a dizer há pouco. O que é que faria um rei, um tirano, um imperador, se pudesse deitar as mãos ao seu maior opositor? Aquele que mais dano provoca ao seu reino, à sua causa. Certamente o prenderia e provavelmente o decapitaria, mostrando a sua cabeça a toda a gente, para toda a gente ver, mostrando isto é o que acontece com quem se mete comigo. Paulo merecia uma punição exemplar. Mas o que é que Deus lhe dá? Uma salvação exemplar. Isto é extraordinário. Deus, para quê? Para exemplo dos que haviam de querer nele para a vida eterna. É como se Deus estivesse a dizer: estão a ver? Estão a ver o que eu faço à pessoa que mais indigna, mais merecedora da minha graça? Olha, eu salvo. Portanto, qual é a tua desculpa? Não tens desculpa, não estás demasiado perdido para que Deus te possa salvar. Se Deus pode salvar Paulo, pode salvar qualquer um. E se alguém que pecou tanto, que não merece a salvação de Deus, esse alguém é Paulo. Esse alguém é Paulo, não Paulo apóstolo, mas o Paulo Daniel de Oliveira Ferreira. Esse é alguém que pecou tanto que não merecia a salvação de Deus. E ai daquele que não acha isso. Eu não digo isto só para parecer bem numa mensagem ou por aparência de humildade. Mas esta é a realidade. Eu compreendo que não mereço a salvação de Deus. Ainda hoje fiz não é bem uma brincadeira, mas tentaram fazer um pequeno levantamento no Facebook. Perguntei: qual é a pessoa que conheces que seja mais pecadora? E houve alguns que disseram eu. Não eu, mas escreveram a resposta é eu. E essa, de facto, deve ser a resposta de qualquer um. Deveria ser a resposta de qualquer um. Porque nós conhecemos na nossa vida. Nós sabemos o quanto pecamos. O quanto somos imerecedores da graça de Deus. Que Deus nos livre de um sentimento do género: eu até não era assim tão mau. Eu até era boa pessoa. E Deus salvou-me porque eu até era bem comportadinho. Nada disso. Nada. Não tínhamos esse tipo de pensamento. Por exemplo, o John Bunyan, que era um puritano,
alguém que se vivesse nos dias de hoje, ficava horrorizado com a forma como os crentes se comportam. Ele escreveu um livro, a biografia dele é Graça Abundante para o Principal dos Pecadores. O apóstolo Paulo achava-se o principal dos pecadores. John Bunyan achava-se o principal dos pecadores. O Paulo Daniel acha-se o principal dos pecadores. E quem não se acha o principal dos pecadores, se calhar não compreendeu o quão grave é o seu pecado. O quanto o seu pecado faz inimizade entre ele e Deus. O quanto precisa da salvação de Deus. A Bíblia compara as obras de justiça que nós fazemos, enquanto aqueles que são descrentes, a trapos de imundícia. As obras de justiça são como trapos de imundícia. E Deus te livre de pensar que os meus trapos de imundícia, os trapos de imundícia eram os trapos que os leprosos punham à volta das suas chagas. Deus te livre de pensares que, porque os teus trapos de imundícia não são tão podres, tão sujos quanto os do outro, tu és mais merecedor da graça de Deus do que o outro. Não, nós não merecemos absolutamente nada da parte de Deus, nada de bom da parte de Deus. Nós não esboçamos qualquer pensamento positivo em relação a Deus para que Ele nos salvasse, para que Ele enviasse o Senhor Jesus Cristo a este mundo. A grande tragédia do ser humano, como disse, é não se achar pecador. Paulo chamava-se a si mesmo o principal dos pecadores. Chamava-se a si mesmo o mínimo de todos os santos. Infelizmente, o mundo está cheio de pessoas que acham exatamente o contrário. Acham-se o mínimo dos pecadores, o máximo dos santos, o principal dos santos. E quando nós olhamos para o pecado dos outros, é sempre mais fácil nós vermos os pecados dos outros como sendo maior do que o nosso. Mas Deus não vê pecadores grandes e pecadores pequenos. Deus vê pecadores, Deus vê pessoas que precisam da sua salvação. E como vemos com Paulo, não há ninguém que esteja tão longe da salvação, que Deus já não o possa fazer nada por ele. Eu vou tentar fazer aqui, não sei como é que isto vai correr em termos gráficos, em termos de aparência. Da última vez que tentei fazer uma experiência convosco, não correu particularmente bem, no EJC há 2 anos, mas vamos ver como é que corre agora. Eu vou pôr aqui umas torres, rapidamente. Acho que eu vou tentar fazer com que vocês vejam isto melhor. Daniel, Sim. eu vou pedir ao Dário para pôr o ecrã todo só com a tua imagem, por favor. Sim. Eu vou pôr aqui várias torres que ilustram quantidades de pecados. Vão ver aqui? Quantidades de pecados. Temos aqui um pecador bastante grande, negro. Temos outro aqui não tão grande. E outro aqui. E temos aqui um até branquinho, que não é assim tão pecador quanto isso. Nós olhando, assim, de frente, olhando uns para os outros, se calhar eles comparando-se uns com os outros, pensam, realmente, este é muito menos pecador do que o outro. Mas Deus vê como? Deus vê de cima. Deus vê daqui de cima. E Deus vê assim. E vocês quando olham, não veem diferença. Quem vê de cima, e Deus vê de cima, e Deus não vê, olha, este é mais pecador, o outro é menos pecador, olha, eu vou salvar este que dá menos trabalho. Não, Deus pode salvar todos, porque Deus vê pecadores. Atenção, eu não estou agora a dizer que não há gravidade no pecado, podemos pecar à vontade. O apóstolo Paulo fala sobre isso, porque queremos depois para que a graça abunde, nada, de modo nenhum. Mas, em termos de estar aptos para a salvação, todos estamos em pé de igualdade. Os muito pecadores, os pouco pecadores. E o único entrave a sermos salvos é mesmo o não reconhecermos que somos pecadores. Aquele que não reconhece que é pecador não pode alcançar a salvação de Deus. Precisa primeiro chegar ao fim de si mesmo, deixar de olhar para as outras torres de pecados e achar, olha, a minha até é tão pequenina, Deus há de ter misericórdia de mim, porque eu mereço. Mas perceber que é pecador e entregar-se nas mãos de um Deus que julga justamente. E Deus nos livre de um espírito
farisaico, no espírito de olhar para os outros, os perdidos. Agora estou a falar de nós que somos salvos. De olhar para os perdidos e pensar, olha como ele vive, olha que coisa tão indigna. Deus certamente não o pode salvar. Nós não passamos de mendigos que encontraram pão e dizem aos outros onde podem encontrar pão. Que Deus nos livre deste espírito farisaico. Claro que nós devemos denunciar aquilo que é pecado, mas não devemos pensar que somos melhores do que os outros. Alguém dizia com algum sarcasmo que, tal como a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo foi precedida da vinda dos fariseus, que a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo será precedida da segunda vinda dos fariseus. Eu espero não ser achado entre eles. Me achar mais justo do que o outro e achar que os pecadores não são bem-vindos na igreja. Eu até tenho dito, e acho que vou compreender o que eu quero dizer, que nas igrejas devia ter um cartaz a dizer: só é permitida a entrada a pecadores. Porque, de facto, nós precisamos de pessoas que tenham consciência de que são pecadores. E não é rejeitar pessoas só porque têm um aspecto esquisito ou aparentemente não preenchem os requisitos para a salvação. O único requisito para ser salvo é estar perdido. Eu espero que alguém que aqui esteja perdido tenha essa consciência. Deus nos livre então de pensar que alguém está tão mal, tão perdido, que já não há nada a fazer por ela. Certamente quando Paulo evangelizava, quando expunha o Evangelho, ele lembrava-se: eu era muito pior. Eu era tão pior do que aquilo que tu és. E provavelmente até poderia dizer: achas que estás longe de alcançar a salvação que Deus oferece? Deus pode salvar-me a mim. Deus pode salvar a todos. E este é o exemplo que ele deixa. Deus salvou a Paulo para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então o meu desejo é que cada um perceba o estado em que se encontra. Aqueles que estão perdidos. Aqueles que ainda não se reconciliaram com Deus. Aqueles que ainda olham para o Senhor Jesus Cristo como uma figura histórica, ou como um grande ensinador, ou um grande mestre, ou alguém que viveu uma vida perfeita. E olho para ele como um Salvador. Porque se ele não é quem diz ser, se ele não é o Salvador, se ele não é aquele que pode salvar todo aquele que pela fé se chega a Deus, então ele não é nem sequer um grande ensinador, nem é sequer um grande exemplo de vida, porque andou a enganar toda a gente. Portanto, deixa de olhar para ele como uma mera pessoa, mas olha para ele como teu único e suficiente Salvador. Percebe que o teu estado de pecador faz separação entre ti e Deus. E que aquilo que o Senhor Jesus Cristo veio fazer a este mundo foi para salvar. E se tu fores pecador, então há boas notícias, há esperança para ti. Que o Senhor vos abençoe.